tarde a todos. Podemos começar? Bom, em primeiro lugar, dizer que, novamente, é um prazer estar aqui no 25º Seminário IBRAC de Comércio Internacional. É um evento que é imperdível, né, para a área de comércio internacional, todos os anos. Eu adoro participar e é muito bom estar aqui, enfim, nesse lugar tão bonito. Casa cheíssima, né? Queria destacar mais de 100 participantes. A gente vê esse seminário crescer a cada ano, mais gente nova chegando. Então, parabéns aqui ao IBRAC, ao Renê, ao Fernando, o seu trabalho que dá a montar essa estrutura toda aqui. E, claro, agradecer a presença de todos. É sempre muito bom estar entre colegas e profissionais tão respeitados. O painel que a gente montou aqui, estou aqui com a Duda, que vai falar também um pouquinho depois, para tratar de desvio do comércio. Desvio de comércio, acho que é um tema muito atual, né? A gente tratava de desvio de comércio muito do ponto de vista acadêmico, estudos econômicos, mas diante de toda essa fragmentação do comércio, que tem sido discutida desde a manhã, né, sobre vários aspectos, vários pontos de vista, guerra tarifária, mesmo a negociação de acordos, a gente vê, enfim, os impactos disso, enfim, ou o receio de como isso vai afetar o comércio no Brasil e no Mercosul, né? Então, a ideia é que a gente discutir primeiro quais são os mecanismos, né, para monitorar os efeitos do desvio de comércio, se é que ele está acontecendo, onde está acontecendo, quais são os setores mais afetados, né? E de que forma que o Brasil pode, deve ou não reagir a isso, e mais do que isso, se a gente tem os mecanismos que possam responder de forma ágil e inteligente a esses efeitos. E aí, para isso, a gente tem o privilégio de ter aqui duas autoridades que estão na linha de frente, já tratando desse tema e já tendo que responder a todas essas demandas, né? A gente trouxe aqui o Dr. Rodrigo Zerboni, secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, que vai entrar aqui online. Ele é advogado, especialista em políticas públicas e gestão governamental. O Rodrigo tem uma longa trajetória na administração pública, já foi vice-presidente da Anatel, chefe da consultoria jurídica do Ministério das Comunicações, secretário adjunto e subsecretário do Ministério da Economia, além de ter atuado na Casa Civil e no CAD. E logo depois a gente conversa com o Márcio Issa, diretor do Departamento de Defesa Comercial, servidor público de carreira, com 9 anos de atuação no DECOM. O Márcio já ocupou função de coordenador-geral antidumping, salvaguardas e apoio exportador, é formado pela Academia Militar de Agulhas Negras e possui MBA em Defesa Comercial pelo IBMEC. Eu queria começar pelo Dr. Rodrigo, porque está lá em Brasília, e aproveitar aqui a participação dele, até porque a gente sabe que, nesse momento específico, o Dr. Rodrigo também, além de tudo, está envolvido com vários temas sensíveis, negociação com os Estados Unidos. Então, queria, novamente, agradecer a sua presença aqui e passar a palavra para o senhor. Obrigado, Carol. Eu queria agradecer o convite e participação do evento, já pedindo desculpa por não poder estar presente junto com vocês. Queria saudar a Maria Eduarda também, o meu colega aí, Márcio Issa, companheiro aí de dia a dia, dos desafios que a gente tem aqui no Ministério. E queria agradecer muito a você, Carol, que não me permitiu ontem, né, o secretário executivo me pediu para permanecer hoje em Brasília. A gente está tendo uma série de reuniões, mais especificamente 3 reuniões aí ao longo do dia, 2 agora pela manhã e mais uma no final do dia, que o secretário executivo entendeu que a minha presença era fundamental, me pediu para permanecer aqui, e a Carol possibilitou que eu não negasse esse pedido aí do secretário executivo e pudesse permanecer em Brasília, participando com vocês aqui remotamente. Então, agradeço muito, Carol, pela gentileza, por ter conseguido organizar essa minha participação virtual. Esse é um tema muito interessante, muito palpitante, já está no nosso
dia a dia, né, em termos, inclusive no noticiário, no cotidiano, já extrapolou a bolha ali de especialistas, né, enfim, esse virou um assunto do dia a dia, de fato, mesmo de pessoas que não são diretamente relacionadas aí ao setor. E é muito, muito bom poder estar aqui com vocês para falar um pouquinho disso. Bom, eu queria começar, vou dividir a minha fala em basicamente 3 partes. Primeira parte, falar de uma forma um pouco mais ampla do contexto mundial, no contexto internacional, até para dar um pouco da minha visão sobre esse fenômeno, e se é um fenômeno só de curto prazo, se vai durar mais, se a gente tem que se preparar para uma corrida ali de 100 metros ou para uma maratona. Eu acho que esse é algo importante, e esse contexto internacional vai ajudar a gente a refletir sobre isso. Depois vou falar um pouco sobre como o governo brasileiro tem lidado com isso, inclusive no âmbito do dia a dia aqui, especificamente da Camex, tá? Eu sei que o Márcio vai trazer um pouco da visão ali do dia a dia do DECOM, da parte de defesa comercial, então meu foco naturalmente vai ficar mais para a parte tarifária. E, por último, vou falar um pouco do que a gente está programando aí para os próximos meses e nossa visão para o futuro próximo e também um pouquinho mais de médio e longo prazo. Tá? Nesse primeiro ponto, queria falar que esse é um cenário, esse contexto, como está no título, geoeconômico, mais do que isso, geopolítico internacional, é algo que vem já de algum tempo, né? Então, são vários setores, vários fatores, é um fenômeno hipercomplexo, em que vários fatores vão se sobrepondo e se apresentando, se acumulando ao longo do tempo também. A gente tem eu vou destacar aqui alguns pontos, tá? Obviamente, como eu disse, é um fenômeno muito complexo, muita coisa influi uma na outra, e não dá para dizer exatamente de uma forma específica o que isoladamente contribui e determina o processo, mas eu queria começar com um fator China, né? Então, a gente tem uma consolidação da China como a principal polo industrial, principal potência industrial do mundo, e não só com produção de produtos de baixa intensidade tecnológica, mas a China começa a liderar setores estratégicos e setores de alta intensidade tecnológica, com inovações próprias, com desenvolvimento próprio, com um setor, inclusive, acadêmico robusto e autônomo, em que traz para o setor produtivo e para áreas super estratégicas um posicionamento de liderança global, isso, obviamente, com uma escala de consumo gigantesco, interno, que é bem aproveitado, mas que se coloca como principal ator aí do processo produtivo global. Isso, obviamente, afetou, em termos geopolíticos, em termos econômicos e sociais internos, mas principalmente nesse primeiro ponto, queria falar em termos geopolíticos, as principais potências do mundo que acabam reagindo a isso de formas diferentes, mas isso já vem de vários anos. Vários governos americanos já começaram a reagir. A Europa também reage de uma forma diferente dos Estados Unidos, mas reage também. E isso tudo vai se acumulando ao longo do tempo e chega até o momento atual. A gente também tem impactos específicos internos nesses países econômicos. Um exemplo, a economia americana, em que, obviamente, setores industriais se deslocam para a Ásia, de forma geral, e a gente tem uma migração de riqueza ali dentro dos Estados Unidos para serviços, né, principalmente serviços financeiros e de tecnologia, e isso gera
um fenômeno social ali de populações distintas que se aproveitam, que deixam de se aproveitar desse contexto industrial, e outro tipo de população acaba se aproveitando dessa riqueza gerada pela uma economia de serviços. Isso gera uma dinâmica interna, né, de política e de reação a esse fenômeno, que obviamente gera políticas industriais dentro dos Estados Unidos, dentro da União Europeia, e se alastra pelo mundo desenvolvido. Isso, uma coisa, tanto a parte geopolítica quanto a parte de lidar com desafios econômicos internos, acabam gerando um novo contexto dentro desses países, que acabam pressionando seus respectivos sistemas políticos a adotarem, a resgatarem políticas industriais, políticas que têm um viés de proteção maior em relação ao comércio, e também de subsídios e outros instrumentos de política industrial tradicional, né? A cada momento você tem mecanismos desses sendo implementados. A gente tem também impactos muito fortes nesse contexto de grandes eventos disruptivos, como a pandemia, como a guerra da Rússia com a Ucrânia, obviamente, em termos mais recentes, e isso tudo conectado com o que eu falei antes também, medidas um pouco mais extremas do atual governo norte-americano. Tudo isso gera decisões de todos esses países, inclusive dos próprios países asiáticos, notadamente a China, de tomar decisões em que esses países acabam trazendo como política central e estratégica a autossuficiência em setores estratégicos, ou uma readequação dessas cadeias de valor antes estabelecidas. Isso acaba gerando também sobrecapacidades diferentes em diferentes setores. Isso gera também, de forma cíclica, aumento de barreiras, não só pelas políticas industriais, mas pela proteção a essas decisões que vão sendo tomadas. Isso tudo vai se autoalimentando com um aumento de barreiras e desvio de comércio, e, obviamente, países como o Brasil acabam sofrendo bastante esses efeitos. Obviamente, não é só o Brasil, mas países também industrial, com capacidade industrial relevante, mas que têm menos capacidade de ação, principalmente em termos de política industrial, com volumes grandes de recurso, ou de capacidade de imposição de barreiras, e a gente vai falar um pouquinho mais quais são essas dificuldades que a gente tem nessa tentativa de proteção da economia brasileira. Isso acaba tendo muito efeito sobre a gente. Então, esse é um contexto que tende, obviamente, no meio de tudo isso, e como parte desse projeto, obviamente intencionalmente, e parte desse contexto todo, a gente tem a paralisia da OMC, que contribui, claro, para esse cenário de quase caos aí no comércio internacional, e que tem um efeito grande, de fato, é um efeito bem importante sobre a economia brasileira. Tudo isso, eu falei um pouco, dei uma pincelada nesses aspectos, tá, pessoal? Isso aqui é uma óbvia simplificação, como eu disse, é um fenômeno muito complexo, mas só para trazer alguns elementos para passar para vocês a minha visão de que esse é um fenômeno de longo prazo. A gente precisa se preparar para uma maratona e não para uma corrida de 100 metros. Então, essa é a conclusão dessa primeira parte que eu queria colocar para vocês. E o governo brasileiro tem tratado isso com a importância que o caso requer. A gente tem trazido para o âmbito das decisões que a gente tem tomado
dentro da Camex esse contexto e tem trabalhado no âmbito do Mercosul para também criar condições para que a gente consiga gerir de forma mais adequada instrumentos de proteção a esse novo cenário. Então, de um lado, a gente tem algo que eu não vou entrar muito, mas é importante estar aqui na conversa, que é uma retomada também de uma política industrial, né? Depois de vários anos, o Brasil retoma de forma explícita e específica e ativa, de fato, uma política industrial importante, com a Nova Indústria Brasil e também, de forma mais ampla, outras políticas de desenvolvimento, como o Plano de Transição Ecológica do Ministério da Fazenda, que se somam e se complementam. Mas, no âmbito comercial, a gente tem alguns instrumentos que a gente trouxe de forma emergencial, mas, de novo, com essa perspectiva de longo prazo, que é a lista de desequilíbrios comerciais conjunturais, a lista DCC, e, mais recentemente, uma pactuação de mais 50 códigos na LETEC. Além disso, a gente tem feito avaliações estratégicas de dos setores mais impactados, né? A gente tem um efeito muito grande desse cenário em diversos setores, mas vou citar aqui os dois mais notórios, mas obviamente não se limitam a eles, é o setor de aço, o setor siderúrgico e o setor químico, né? São dois setores que são setores fundamentais para a economia brasileira e para diversas outras cadeias industriais que a gente tem aqui no Brasil. O setor químico, por exemplo, é o setor que mais central em termos de cadeias produtivas impactadas e, obviamente, como a gente tem um cenário de industrialização ainda do Brasil em várias cadeias, por exemplo, setor automotivo, para o aço, setor de produtos plásticos, para a indústria química, só para ficar em dois exemplos, mas que tem muito impacto, por exemplo, construção civil, em diversos outros setores, vestuário, enfim, o setor químico, de fato, é algo que muito impactante para vários setores. A gente traz aqui, nesse contexto, um dos grandes desafios que a gente tem da complexidade da gestão tarifária nesse cenário de incerteza, que é a não concentração desse fenômeno. Então, esse é um fenômeno que também é disperso, tá? E isso traz uma complexidade muito maior. Quando a gente vai olhar e analisar os setores industriais brasileiros que estão sofrendo de forma muito forte essa pressão desses desequilíbrios comerciais, muitos gerados por, de fato, desvio de comércio de forma direta, a gente tem vários elos de uma mesma cadeia produtiva. Então, quando a gente vai tomar uma decisão de proteção de um determinado setor, a gente precisa ter uma análise muito detalhada e muito cuidadosa em relação aos impactos que essa decisão vai ter nos elos seguintes da cadeia, né? Quando a gente vai olhar a cadeia jusante, o que vai gerar, por exemplo, de impacto para a indústria de produtos plásticos ou para a indústria de vestuário, uma elevação de um determinado produto químico, ou, no caso de aço, para o setor de máquinas, por exemplo, equipamentos. Então, isso tudo precisa ser olhado com muito cuidado. Isso tem gerado um desafio para a gente, um desafio que tem uma correlação direta com o processo, por exemplo, de institucionalização e robustecimento institucional da Camex e da sua capacidade de atuação, especificamente, por exemplo, para ficar em casos que eu posso compartilhar de forma mais detalhada com vocês, a Secretaria Executiva da Camex tem feito um esforço muito grande
junto com os demais ministérios, né, claro, partes da Camex, para que a gente construa instrumentos e capacidade de análise mais ágeis e mais qualificadas. Então, a gente precisa ter mais agilidade e precisa ter mais qualidade nas análises que o governo brasileiro faz de cada um desses setores, de cada pleito, e de forma até mais ampla do que cada pleito, de uma análise estratégica, de fato, de como está o comércio relacionado àquelas situações, principalmente relacionadas a esses desequilíbrios conjunturais. Tá? Dito isso, a gente tem utilizado a DCC principalmente para lidar com ações mais emergenciais. Muitos dos casos que estão sendo analisados, incluídos na lista DCC, são casos que têm uma indicação bem forte, por exemplo, de comércio desleal, de alguma ação de dumping, por exemplo, e que, às vezes, inclusive, tem relação com processos que vão começar ou que já estão em andamento, mas que, até pelo tempo de análise, pela complexidade de análise de um caso antidumping, não teria como a gente simplesmente esperar uma decisão final ou mesmo uma medida provisória ali, no caso de uma imposição de direito provisório, no caso de um processo antidumping. Então, grande parte dos casos, de forma muito clara, a gente tem essa correlação. Em outros casos, a gente não tem de forma tão clara essa correlação, mas tem sim, de forma clara, um movimento muito excepcional e muito claro de que não se trata de algo normal e que provavelmente vai causar um dano irreversível àquele elo da indústria brasileira e que precisa ser protegido. Tá? Algo que a gente tem encarado, e aí eu já passo para a parte final dessa primeira etapa da minha fala, a gente tem visto que a gente precisa, de fato, de ter uma maior agilidade e de melhorar os instrumentos que a gente tem de monitoramento desses efeitos, tá? Principalmente de desvio de comércio, mas de forma mais geral desse cenário que a gente tem visto com oscilações bruscas aí no mercado internacional. Então, a gente tem trabalhado aqui fortemente, a gente tem uma área específica que a gente está trabalhando para fortalecer a nossa subsecretaria de estatística e dados. A gente tem trabalhado com um processo de revisão de todo o fluxo de análise tarifária dentro da SA Camex, dentro do próprio ciclo de análise do GSEX. O objetivo é reduzir o tempo, trazer processos mais ágeis e tirar desse processo fases que provavelmente não são tão necessárias para aquela tomada de decisão. Isso a gente tem feito um esforço grande de mapeamento desses processos de evolução, de reflexão, mas principalmente de adoção de mecanismos de tecnologia, né? A gente recebeu recentemente novos servidores, mas o que a gente tem contado bastante é trazer elementos tecnológicos que vão ajudar a nossa análise interna e também dar mais transparência para o setor privado. E aqui vai um spoiler, a gente deve lançar em breve aí, um conjunto de sistemas, um ecossistema, digamos assim, chamado Camex 360, e a gente vai aumentar o nível de transparência de forma substancial e organizar os dados para a sociedade. Isso vai ser importante para o setor privado, para todos aqueles que lidam no seu dia a dia com o comércio, mas também para a sociedade em geral. A gente vai organizar todas as informações tarifárias,
refazer os processos de apresentação de pleitos, a gente vai trabalhar de forma consistente com alguns dados que são muito complexos para o setor privado ter acesso. Isso tudo vai facilitar muito o trabalho, tanto das empresas quanto dos profissionais que lidam com o setor. E, de uma forma até mais impactante para esse tema que a gente está discutindo, a gente vai colocar em funcionamento, a gente já tem ele de uma forma mais ainda em testes, mas está próximo de entrar de forma mais efetiva, um sistema de monitoramento e inteligência tarifária, em que a gente vai fazer esse acompanhamento de forma automatizada, e a nossa intenção é fazer, por exemplo, um mapeamento mais rápido de NCMs de fuga, de movimentos em setores importantes que indiquem desvio de comércio, impacto relevante para a indústria brasileira, e principalmente monitoramento de decisões da própria Camex. Então, a gente tem visto no dia a dia aqui do nosso trabalho, em decisões principalmente relacionadas à lista DCC, em que a Camex toma uma decisão, o GSEX toma uma decisão, e, enfim, desvios acontecem principalmente com NCM de fuga, outros tipos de mecanismo, em que, basicamente, aquela decisão da Camex, do GSEX, perde grande parte da sua eficácia, né? Então, a gente tem trabalhado com um sistema que vai fazer esse monitoramento de forma automática, e a gente quer correlacionar isso com uma revisão dos nossos processos, uma revisão do regimento interno do CAT e do próprio trabalho do GSEX, para que a gente consiga fazer um processo decisório mais ágil e mais consubstanciado em dados mais robustos e com uma estruturação de sistema que a gente não dependa somente da força humana. Então, com tudo isso, a gente entende que a gente vai trazer para a sociedade brasileira, principalmente para o setor produtivo brasileiro, uma capacidade de tomar decisões mais céleres e mais qualificadas, principalmente nesse ajuste fino entre proteção de um elo da cadeia e também não prejuízo para o elo seguinte da cadeia. Então, Carol, esse primeiro panorama que eu queria passar, certamente ao longo do debate, das perguntas, a gente vai poder aprofundar em cada um desses pontos. Obrigada, secretário. Eu acho que as contribuições foram muito atuais, muito pertinentes, até para esse momento que a gente está vivendo aqui, do cenário geopolítico. E, com isso, eu acho que eu emendo aqui para isso, é uma pergunta que, ante esse cenário instável geopolítico, como que o desvio de comércio tem afetado o sistema de defesa comercial? Se você puder comentar para a gente um pouco sobre a perspectiva do DECOM. Tá bom. Bom, começo agradecendo ao convite pelo IBRAC, né? Eu estava devendo essa visita já desde fevereiro, quando assumi o departamento. O Dr. René fez a gentileza de me encaminhar um convite, mas vocês imaginam que esse ano não tem sido um ano fácil, né, dentro do Departamento de Defesa Comercial. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, a gente vai ver, eu vou falar um pouco na sequência sobre como esse cenário ele tem afetado a defesa comercial, mas, em linhas gerais, o que a gente pode ver é uma série de fatores que apontam para um risco de redirecionamento dos fluxos comerciais, né, de países que impõem um nível de proteção maior, seja uma proteção de índole tarifária, seja de índole não tarifária, e esses mercados, esses produtores passam a buscar mercados com nível menor de produção. Isso faz com que haja uma pressão maior sobre o sistema de defesa comercial, inclusive aqui no Brasil. A gente vai ver que nos últimos 2 anos a gente tem, 2024 e 2025, um número, eu diria, assustador de petições e de casos de defesa comercial em relação aos anos anteriores. Isso reflete muito
é um movimento que vem se desenhando aí, eu colocaria principalmente desde 2018, quando começa a guerra comercial entre Estados Unidos e China, e a reboque se tem uma série de outras medidas de proteção, em fortalecimento a essa ideia de um nacionalismo econômico, né, de um protecionismo comercial. Então, basicamente, o que a gente tem é uma pressão maior em termos de números de casos. Essa pressão acaba se refletindo, como o Zerboni colocou, nos setores ajusantes da cadeia, né, que acabam sofrendo com os impactos dessa medida, inevitavelmente. E a gente começa a ver também uma pressão maior por uso de instrumentos não tão usuais, como, por exemplo, as medidas de salvaguarda. A gente tem visto aí algumas notícias na mídia de setores buscando um nível de proteção mais robusto, né? A medida de salvaguarda, dentre os 3 instrumentos, aquele de natureza mais excepcional, mas que possui um alcance maior e uma capacidade de frear as importações muito mais elevada, inclusive por meio da imposição de hard quota, né? Ou seja, de cotas rígidas. Então, basicamente, o efeito que a gente tem aqui no Brasil, já que o Brasil não tem disposto de instrumentos de natureza heterodoxa, eu diria assim, é realmente um aumento pela demanda no Departamento de Defesa Comercial, que acaba ficando mais pressionado, uma vez que a dinâmica de contratação de mão de obra especializada no serviço público é naturalmente mais lenta e e por ser um nicho que demanda um conhecimento muito próprio, né? E tem, portanto, uma curva de aprendizagem maior. Então, basicamente, o que a gente vê na defesa comercial é esse aumento pela demanda e a busca por instrumentos alternativos que não são muito utilizados num contexto mais normal, eu diria. Perfeito. Vou passar aqui. Dora, se puder passar a apresentação, acho que Issa preparou um material também para compartilhar com a gente sobre desvio de comércio. Bom, para situar aqui o debate, ou essa reflexão, eu começo aqui colocando brevemente o conceito, né, do que se tem como desvio de comércio. Esse termo ele foi originalmente cunhado num contexto totalmente diferente, eu diria até oposto do que a gente vive hoje e do que a gente discute aqui nesse evento, né? Então, o desvio de comércio, esse termo ele foi concebido num contexto de liberalização comercial. Tá? Então, no cenário de celebração de acordos de preferência tarifária, de áreas de livre comércio, de uniões aduaneiras, se definiu que, diante da celebração desse acordo, quando se tem a substituição de um produtor mais eficiente de fora do bloco por um produtor menos eficiente de dentro do bloco, que passa a gozar de uma vantagem competitiva relativa maior, se teria o fenômeno do desvio de comércio. Em contraponto, a criação do comércio ocorreria quando, dentro desse mesmo bloco, você substituiria um produtor menos eficiente de um determinado país por um outro produtor mais eficiente, que também gozaria da preferência tarifária. Mas o que a gente vê hoje, mais modernamente, é o uso desse conceito associado a um redirecionamento dos fluxos de comércio num cenário de imposição de barreiras comerciais, sejam elas tarifárias ou não tarifárias. E é sob essa perspectiva que eu inicio aqui a nossa reflexão, especialmente com o foco sobre como isso vai afetar o nosso sistema de defesa comercial aqui no Brasil. Bom, a gente tem, como eu coloquei anteriormente, uma série de fatores de risco que se iniciam de forma mais presente no ano de 2018, quando começa a guerra tarifária entre os maiores players do mercado mundial, Estados Unidos e a China. Então, no ano de 2018, os Estados Unidos impõem aquela primeira onda de tarifa com alíquotas de 25%, 10% contra a China, como decorrência de investigações conduzidas aí sob a égide da seção 301 da legislação norte-americana, que trata de práticas, eu diria práticas desleais de comércio numa acepção mais ampla, né? Não especificamente falando de dumping, subsídios acionáveis
qualquer outra prática regulamentada nos acordos de defesa comercial. Então, os Estados Unidos começam com essa imposição de tarifa em 2018, a China imediatamente retalia os Estados Unidos. Em 2019, a gente tem um acirramento desse cenário, com ampliação da lista de produtos sujeitos a essa tarifação. Em seguida, a gente passa por um período de breve arrefecimento. 2020 há um acordo em que as duas nações chegam. A pandemia também tira um pouco do foco dessa disputa. E a gente tem algumas idas e vindas aí em 2021, 2022, 2023, mas em 2024 há um novo recrudescimento desse protecionismo imposto reciprocamente entre os países, com as altas tarifárias que os Estados Unidos impõem aí sobre veículos elétricos, da China sobre baterias e painéis solares, e a China inicia aí uma disputa contra os Estados Unidos na OMC. Em seguida, a gente fala aqui da seção 232, Então, para quem não conhece, a seção 232 é a parte da legislação dos Estados Unidos que permite a imposição de medidas de proteção com o objetivo de resguardar a segurança nacional, isso tudo com base em um dispositivo do GATT. Então, também esse movimento começa em 2018, aí com o lançamento dessas medidas da seção 232, de forma aí mais transversal, não especificamente contra a China. A gente tem uma aplicação de alíquota de 25% para o aço, de 10% para o alumínio, com algumas assimetrias, aí, especialmente em relação à Turquia, que passa a ficar sujeita a uma alíquota de 50%. Em 2019, os Estados Unidos retiram aí do alcance das medidas do Canadá e o México, a Turquia retorna a um patamar de 25%, então a gente tem um pequeno recuo nessas medidas, mas em 2020 a gente passa a ter novamente uma ampliação do escopo das medidas sujeitas à seção 232, com a inclusão de produtos derivados aí do aço e do alumínio. Nos anos seguintes, os Estados Unidos firmam alguns acordos com alguns países, substituindo a tarifa por cotas tarifárias, mas quando chega em 2025, neste ano, com o governo Trump II, a gente tem aí sim um avanço muito significativo na imposição dessas medidas. Então, em fevereiro de 2025, são restabelecidas as cotas de 25% e 10% para praticamente todos os países. Então, aqueles acordos que tinham sido feitos anteriormente são desfeitos. Em junho de 2025, a gente tem uma elevação a 50%, como regra geral, para esses produtos sujeitos à seção 232, com exceção ali do Reino Unido, que fica com 25% em uma cota tarifária. Falando de fator de risco, não poderia deixar de abordar aqui de uma forma mais pontual o fenômeno governo Trump II. Então, esse ano tem sido marcado aí por uma sucessão de eventos que levantam essas preocupações nos diversos setores produtivos quanto a uma possibilidade de desvio de comércio. Então, como eu mencionei, as medidas da seção 232, mas não puramente as medidas tarifárias, a gente tem também uma preocupação que surge com triangulação de comércio por meio do México, já no contexto de desvio de comércio, inclusive. Então, os Estados Unidos passam a exigir que os produtos mexicanos tenham a fase de produtos de aço, tenham a fase de fusão e lingotamento dentro do bloco USMCA, para que não estejam sujeitos a uma tarifa mais elevada. Em 2 de abril, há a aplicação daquela tarifa baseline de 10%, de forma transversal, que também retira uma vantagem ou impõe uma desvantagem competitiva para praticamente todos os países do mundo em relação ao mercado estadunidense. Posteriormente, em junho desse ano, a gente tem aí uma elevação da tarifa para aço e alumínio para 50% para quase todos os países. O Reino Unido continua com um privilégio em relação a essa tarifa. E em 30 de julho, a gente tem uma ação direta contra as exportações brasileiras, naquele contexto de um alegado déficit comercial, que se provou, na verdade, inexistente, e por questões outras que não de natureza comercial, como as sanções a empresas de tecnologia, dentre outros. E a reboque desse movimento dos Estados Unidos, a gente tem outros atores igualmente relevantes também adotando medidas que podem levar a esse desvio de comércio. Então, logo após a aplicação das medidas lá da seção 232 de 2018, a União Europeia adota a salvaguarda
para a importação de produto de aço. Salvaguarda que foi bastante questionada e tem sido bastante questionada ao longo desses anos, porque se baseou não apenas numa ameaça de dano, mas numa ameaça de importação, o que levanta muito questionamento sobre a legitimidade dessa medida. A gente tem a finalização dos 8 anos previstos no acordo sobre salvaguardas agora em 2026, quando a medida deveria expirar, mas esse ano a União Europeia lançou uma consulta sobre o que deveria ser feito a partir da expiração dessa medida. Eu lembro que quando a gente recebeu a notícia dessa consulta, a gente ficou um pouco sem entender qual seria o objetivo daquilo, porque, de fato, não havia o que se fazer após a superação do prazo de 8 anos do acordo sobre salvaguardas, se tratando de um país que não se caracteriza como um bloco, que não se caracteriza como em desenvolvimento, obviamente. E, em seguida, o que surgiu de proposta da União Europeia, que ainda não está implementada, mas está na mesa, é a substituição da salvaguarda no ano 2026, a partir do segundo semestre, por uma outra forma de barrar essas importações via renegociação das concessões negociadas lá no âmbito da OMC. Então, a proposta que hoje se discute na União Europeia é uma renegociação das suas tarifas, porém com um avanço em relação à restrição às importações. Ou seja, hoje a gente tem uma salvaguarda aplicada por meio de cota tarifária, que aplica uma cota de 25% para o volume, uma alíquota de 25% para o volume extracota. A proposta que está em negociação é a aplicação de uma tarifa de 50% para o volume extracota, com a redução simultânea de aproximadamente 47% dos volumes dessa cota. Paralelamente a isso, a gente tem medidas de outras naturezas também sendo implementadas. Então, em 2026, a gente passa para a fase de cobrança do CBAM, né, uma medida de natureza que tem por objetivo a proteção ambiental, mas que vai retirar a competitividade de atores externos em relação a produtos intensivos em energia, né, cimento, aço, alumínio, dentre outros, fertilizantes também. E, por fim, a gente tem a aplicação de uma medida compensatória no fim do ano passado, em outubro de 2024, contra veículos elétricos da China, contra veículos elétricos da China, com a alíquota variando entre 7,8% e 35%. E aí a gente vê também, seguindo nessa linha, a Índia adotando uma estratégia um pouco diferente, mas também, aparentemente, com um viés protecionista, mas por meio de medidas de natureza administrativa. E aqui eu me refiro especificamente às QCOs, né, as Quality Control Orders, que fixam padrões mínimos de qualidade para que os produtos possam ingressar no mercado indiano. A Índia vem ampliando muito a agenda dessas Quality Control Orders, incluindo uma série de produtos cada vez progressivamente. Isso tem gerado, inclusive, questionamentos na OMC de países como de blocos como a União Europeia e Indonésia, mas, apesar de ter uma natureza diferente, essas medidas adotadas pela Índia tendem a ter um efeito muito elevado, né? Eu cito aqui, por exemplo, o caso dos brinquedos, que entraram nesse tipo de controle e tiveram uma queda, em um período de 3 anos, de 70% das importações indianas. No ano de 2023, também foi anunciado que a Índia intentava submeter a esse tipo de controle laptops, tablets e computadores pessoais, porém, posteriormente, houve um recuo, colocando esses produtos apenas num sistema de monitoramento, o que, de toda forma, não exclui aí o risco de um potencial aplicação ou submissão desses produtos a esse sistema de controle num futuro próximo ou distante. Por fim, eu passo aqui para o México, que tem adotado uma estratégia eminentemente tarifária, né, num período mais recente. Então, a partir de novembro de 2022, o México impõe uma tarifa aí de 15% para 112 linhas tarifárias. Eu coloquei aqui no slide NCM, peço perdão, a força do hábito, como a gente costuma escrever no DECOM. Obviamente, o México não utiliza a NCM. E essa deveria ser uma medida temporária que se aplicaria até agosto de 2023, até outubro de 2024. Porém, em agosto de 2023, essa medida é substituída por uma ainda mais gravosa, ou seja, é adotado um pacote de tarifação, tarifas
de 25%, não mais de 15%, sobre 588 itens, incluindo aí aço, têxteis, calçados, químicos, dentre outros. Também deveria ser uma medida de natureza temporária. Mas, em abril de 2024, surge um novo pacote, agora com alíquotas variando de 5% e 50% para 544 itens, incluindo aí diversos setores sensíveis, com vigência até abril de 2026. E, em setembro de 2025, entra em discussão, independente de aprovação do Congresso, uma proposta de 50% para os automóveis da China, inclui também alíquotas variáveis aí de 10% a 50% para outros produtos, tendo aí o aço como 35%, mas incluindo também outros como têxteis, brinquedos e motos. E aí, vistos alguns desses fatores de risco, obviamente não todos, uma questão que se coloca é como isso tem, de fato, afetado os fluxos de comércio. Existem alguns estudos que buscam aí, através de metodologias econométricas, estudos econômicos, quantificar impactos, né, de determinadas medidas sobre os fluxos de comércio, mas costumam ser bastante pontuais, do ponto de vista de uma economia específica. Mas alguns movimentos parecem já dar conta de desvios provocados por esses movimentos que vêm se sucedendo, se agravando desde o ano de 2018, como eu coloquei. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o México se tornando o principal fornecedor dos Estados Unidos no ano de 2024, e, paralelamente, a China perdendo participação no mercado dos Estados Unidos, obviamente, como consequência dessas medidas que vêm sendo adotadas. Então, a China passa de uma participação de 21,6% nas importações americanas em 2018 para uma participação de 13,4%. E aí, nesse contexto, os países da ASEAN começam a ganhar mercado nos Estados Unidos. Então, há um aumento aí em 2024 em relação a 2023 de 13,4%, e o México, paralelamente, passa a importar muitos produtos da China, né? Então, você vê como o mercado, como toda a dinâmica ela é alterada a partir desses movimentos, né? E essa importação do México de produtos da China levanta aquelas preocupações sobre uma possível triangulação, principalmente aí no contexto do USMCA, que leva, inclusive, os Estados Unidos a adotarem aquela exigência de melting pool em um dos 3 países, como eu coloquei anteriormente. E a gente tem mais alguns outros redirecionamentos acontecendo, né? As sanções impostas à Rússia levam um direcionamento de produtos de energia para países da Ásia. Ao mesmo tempo, a gente tem a China buscando outros mercados emergentes, como o próprio México, mas também países da ASEAN, países do Oriente Médio, do Norte da África, e aí redesenhando dessa forma, basicamente, todo o fluxo de comércio tradicional que a gente tinha. E como é que se tem impactado aqui no Brasil? Que tipos de movimento a gente tem visto, né? Obviamente que a gente está fazendo aqui uma reflexão empírica, né? Mas que, obviamente, parece indicar para efeitos dessas medidas que têm sendo adotadas. Então, o Instituto Aço Brasil tem alardeado um aumento muito significativo da importação de produtos laminados nesse ano, que é uma previsão de importação de 6,3 milhões de toneladas, o que representaria um aumento de 32,5% em relação a 2024. Só de janeiro a abril desse ano, 2025, a gente já teve um aumento de 27,5% em relação ao ano anterior. Há um risco também que a gente começa a perceber de uma redução indireta da demanda, ou seja, produtos que perderam competitividade nos Estados Unidos, produtos brasileiros que perderam essa competitividade a partir das medidas impostas pelo governo americano, tendem a reduzir, né, obviamente, as suas exportações para lá e tendem a adquirir menos insumos da cadeia ajusante, o que pode fazer também a provocar uma diminuição das vendas internas aqui de produtos como produtos siderúrgicos, produtos de alumínio. Com relação às importações da China, a gente ainda não teve nenhuma mudança. Assim, a China segue sendo a principal origem dos nossos produtos importados, não à toa, também segue sendo o maior alvo das medidas de defesa comercial do Brasil e do mundo. Mas eu pontuo aqui um último aspecto que eu achei interessante. Apesar de todos esses riscos, de todos esses desafios, começam a surgir algumas oportunidades desse movimento de restrição do comércio global. A gente tem aqui, apenas para citar 2 exemplos, exportações de soja batendo recorde e exportações de carne bovina
também batendo recorde agora no segundo semestre, o que também traz novos riscos, né? Então, a gente tem a investigação de salvaguarda de carne bovina na China acontecendo, com previsão de encerramento agora em novembro de 2025. Então, esse aumento, essa oportunidade, à medida que ela é aproveitada, ela também traz riscos de adoção de contramedidas num cenário em que essa parece ser a tendência. Bom, falando agora de como isso impacta a defesa comercial brasileira, eu acho que esse gráfico ele é bastante ilustrativo. E ele mostra a evolução das investigações originais, ou seja, de novos casos que são trazidos ao departamento e que geram início de uma investigação desde 2017, para a gente ter algum parâmetro, né, em relação a 2018. Então, a gente tem um nível de variação aqui ao longo desse período, mas fica bastante claro aqui o que acontece em 2024, na gestão da minha colega Rafaela Noman, que, inclusive, coloca em xeque a relação de amizade que a gente tem, né? A Rafaela abriu, não está aqui nesse gráfico, ela abriu em 2024 71 investigações, é o recorde histórico do departamento. Em 2025 ela me passou o bastão. Agora eu tento lidar com esse número de casos. Mas a gente tem também outro aspecto que é interessante notar nesse gráfico é que em 2025, e aqui a gente não tem dados anualizados, a gente tem o dado real até o momento, a gente já tem 22 investigações, o que supera com folga todos os anos anteriores. A expectativa que eu tenho para esse ano é que a gente não bata o número de 2024, então, parabéns, Rafaela, mas que a gente fique com um número aí muito elevado, tá? Ainda muito mais elevado do que é o padrão dos anos anteriores, né? Espero receber... Bom, amanhã é dia de fechamento de janela de petição, vejo que muitos estão com o laptop aberto, preparando petições. Pela conversa que eu tive ao longo do intervalo, sinto que será um mês desafiador e, possivelmente, a gente termina o ano com um número também muito elevado de petições. Ano passado, a gente teve 106 petições, foi o segundo maior número da história. Acredito que atrás apenas de 2013 ou 2011. Esse ano, acredito que a gente vai ter algo perto aí de umas 80 petições, que também é um número muito elevado. Eu trago aqui de forma mais detalhada, nessa tabela, quais são os principais setores que são afetados aqui nesses últimos 2 anos que tiveram esse boom de investigações. Então, a gente tem a quebra aqui desses dados. Então, o primeiro setor mais afetado, isso acontece aqui no Brasil, é uma tendência no mundo inteiro, não apenas durante esse período aí de recrudescimento do protecionismo, mas de uma forma, uma tendência histórica, de fato. O setor de metais tende a ser o setor mais protegido no mundo, muito embora, hoje, no Brasil, o setor mais protegido não seja o setor de metais, é o setor de plásticos e borrachas, principalmente por conta das investigações, das medidas que a gente tem para pneus. Tá? Mas a gente teve aí, no ano de 2024, 9 inícios de investigações para metais, e no ano de 2025, já 12 inícios de investigações, lembrando que a gente ainda não concluiu o ano. Os têxteis tiveram uma participação especial no ano de 2024, embora não tenha tido início de investigação em 2025. Plásticos e borrachas, como eu mencionei, sempre tem sido relevante aqui no Brasil, então 4 investigações em 2025, 3 em 2024 e 3 em 2025. E finalizo aqui com o setor de químicos, também tradicionalmente um dos maiores setores afetados por medidas de defesa comercial no Brasil e no mundo, com 6 investigações iniciadas em 2024 e uma iniciada em 2025. E aí a gente tem outros setores com uma participação menor e um nível de variação maior. Eu destaco também aqui casos que, pela sua relevância econômica, se destacam dentre todos esses que a gente tem aberto ao longo desses 2 últimos anos, especialmente. Eu trago aqui como destaque, primeiramente, o caso de laminados a quente. Esse caso é o caso que tem o maior número de linhas tarifárias envolvidas de toda a história do departamento. São 25 subitens da nomenclatura comum do Mercosul, incluídos na investigação, o que torna um caso bastante complexo, obviamente um caso muito grande, e que ganha uma complexidade maior na medida em que isso é um produto muito de base, né, da indústria siderúrgica, que é utilizado, inclusive, para a fabricação de laminados a frio e dentre outros produtos. Então, tende a ser um caso muito desafiador. Já houve imposição de medida sobre esse produto, tanto medida antidumping quanto compensatória, no ano de 2018,
mas que nunca chegaram a ser cobradas porque foram suspensas por razões de interesse público e nunca foram reaplicadas e passaram a ser extintas posteriormente. 2020 a medida antidumping, 2023 a medida compensatória. Outro caso muito relevante com o qual o departamento lida atualmente é o caso de resina de polietileno. Esse caso ele se destaca pelo valor das importações, que é muito elevado. Então, a gente fala aqui de mais de $1 bilhão de importação de resina de polietileno, e com um aumento muito significativo ao longo do período analisado, né? A gente fala de P1 a P5, são 5 anos que a gente analisa. A gente tem um aumento de 92% nas importações desse produto. Esse caso é uma investigação contra os Estados Unidos e Canadá. O que fez, inclusive, com que a gente aplicasse uma medida provisória, coisa que não vinha sendo feita desde o começo do ano. É uma medida comparativamente módica, né, de cerca de 20%, 18% para os Estados Unidos e 22% para o Canadá, mas que mostra que também já um possível impacto no setor químico, no setor de resinas. E aqui, apenas para pontuar, já não é o Zerboni já colocou essa questão de forma muito didática, né, mas eu trago aqui apenas para pontuar outros instrumentos dos quais dispõe o governo brasileiro e o setor produtivo para lidar com esse desvio de comércio que pode estar, que está e que pode vir, que está acontecendo e que pode vir a se agravar no futuro, né? Então, a gente já tem, além da própria tarifa externa comum, a gente tem alguns regimes especiais, como o sistema cota-tarifa, que, inclusive, foi prorrogado agora para 2026, com a inclusão de 4 NCMs de fuga, né? Então, a gente tinha 19 NCMs abarcados, passamos a ter agora 23 NCMs. A gente tem a LETEC ampliada, como o Zerboni colocou, com a criação de 50 novas vagas, sujeitas aí a algumas regras para sua utilização, e a gente tem um mecanismo para correção de desequilíbrios econômicos, como a gente chama de DCC. Tá? Então, basicamente, era essa apresentação que eu tinha. Essa é a forma como a gente vê os impactos desse movimento na defesa comercial, que já se fazem muito presentes desde o ano passado, especialmente. Mas é um pouco complexo a gente cravar as causas, né, desses números que a gente vê em defesa comercial. É claro que é intuitivo a gente falar que tem um efeito de desvio de comércio, mas outras causas também podem estar influenciando nesse movimento, como, por exemplo, a reformulação que a gente teve em 2023 do sistema de análise de interesse público, né? Então, num período recente, houve um movimento de intensificação da utilização das intervenções em medidas de defesa comercial por interesse público. Em 2023, foi emitida a portaria SESEX 282, buscando, como um dos pilares, resgatar o caráter de excepcionalidade dessas intervenções, que pode trazer uma maior confiança no sistema de defesa comercial e provocar uma maior busca pela sua utilização. Dito isso, eu concluo dizendo que, sim, o sistema de defesa comercial do Brasil, como pode ser visto, ele está bastante pressionado. Tá? A gente tem um número de casos muito elevados, não havia a carreira que lida majoritariamente com os casos, tinha tido sua última contratação no ano de 2013, a carreira de analista de comércio exterior. Tivemos um novo concurso agora, concluído em 2025, e o departamento recebeu 11 novos analistas de comércio exterior, o que tende a nos dar um fôlego aí bastante importante, mas há uma curva de aprendizado, como eu falei, relativamente longa, né? No departamento a gente diz que normalmente um analista está pronto para tocar uma investigação com pelo menos um ano de treinamento. Tá? E a gente tem buscado fazer esse treinamento semanalmente, a gente tem juntado numa salinha, colocado o pessoal junto, feito as aulas. A gente tem trazido alguns setores para conversar, explicar um pouco sobre a cadeia, colocar a perspectiva sobre a importância dos instrumentos. Falei agora há pouco com a Constanza para trazer a CNI, já tivemos a Abrafas, a BIT, e vamos seguir nesse movimento. Mas essa pressão que a gente vive hoje no sistema de defesa comercial traz alguns desafios, né? A gente tem a maior dificuldade que eu diria que a gente tem hoje é atender com celeridade as demandas do setor privado, celeridade essa que realmente às vezes pode ser, se não atendida, pode resultar no fechamento de uma linha de produção e, eventualmente, na perda da produção brasileira de determinado produto. Já tivemos
exemplos no passado recente. Em 2024, houve o fechamento da planta lá de bisfenol da Ródia. A gente tem outros casos também que enfim, tiveram... a gente deixou de produzir no Brasil porque o sistema ele não foi ágil o suficiente para atender essa demanda. Bom, basicamente, é isso que a gente tem hoje. A gente reflete muito sobre como aperfeiçoar o sistema, mas eu deixo isso para a fase de debates, inclusive para ouvir o que vocês pensam, quais sugestões, eventualmente, vocês teriam para o departamento. A gente está, obviamente, muito aberto a tentar aperfeiçoar o que a gente puder. Muito obrigado. Bom, obrigada. Acho que, enfim, as duas falas trouxeram bastante do contexto atual, da realidade que a gente sente na prática todos os dias e dos desafios que são enormes. Eu vou voltar aqui para a fala inicial do secretário e para coordenar aqui com o fechamento do ISA, que também concordo, acho que esse é um desafio de longo prazo, né? Então, é preciso que a gente debata e procure encontrar caminhos dentro dos instrumentos jurídicos que a gente tem hoje, né? Assim, até dentro da linha do que o Issa falou, um Brasil que respeita as regras internacionais, dentro dos mecanismos que a gente tem hoje, como a gente pode aprimorar. E aí esse era o meu primeiro questionamento para os dois, né? O secretário já trouxe duas boas notícias aqui para nós, aqui em primeira mão, essa questão do monitoramento e da CAMEX 360, que eu acho que já era uma demanda mesmo do setor privado, de uma melhoria de acompanhamento desses processos de alteração tarifária e maior transparência. A gente já tinha evoluído bastante, mas acho que a gente aguarda os próximos passos do que vai ser anunciado, mas eu gostaria de ouvi-lo. Imagino que o senhor esteja também discutindo revisão de alguns processos, né, para simplificar. Principalmente, a gente está falando dos processos de revisão, que passam de novo por consultas públicas. Às vezes, no primeiro processo, nem houve manifestação na consulta pública, e aí você passa novamente para uma consulta pública. Falando de DCC, quem sabe pensar em discutir o aumento da vigência, né? A vigência por 1 ano, e aí, na prática, o que acontece é que a gente sai a medida 3 meses depois, você já tem que entrar com um novo pleito, e isso acaba sobrecarregando também os agentes públicos, que têm que analisar tudo novamente. Eu imagino que vocês estejam discutindo isso, então gostaria de ouvi-lo um pouco. E, na defesa comercial, também fazer uma provocação aqui para o ISA e para os demais, se não seria o momento da gente já pensar numa revisão do decreto, né, e daquela portaria 171. Porque a realidade da defesa comercial já mudou há muito tempo, né, e vocês, claro, obviamente, têm que seguir as normas, as regras que foram estabelecidas, mas, num outro contexto. Eu lembro muito do seminário que a gente fez no ano passado, lá em Brasília, que isso já ficou, acho, muito claro, né, principalmente para quem já atua na área há muito tempo, se isso está em debate, se tem espaço para isso, porque acho que a gente tem que aproveitar esse momento de tempestade perfeita, né, de todos esses desafios, para começar a discutir esses temas. Então, essa seria a minha primeira pergunta para os dois. Perfeito, Carol. Como eu disse, assim, de fato, a gente tem trabalhado bastante aqui em revisão de processo. A gente, em todos os níveis, tá? Sempre conectado com a questão de fundo. Isso é muito importante. Eu sempre gosto de destacar que não pode existir dentro do setor público processo pelo processo, né? Ele precisa atender, ele nunca é um fim em si mesmo. Então, ele precisa atender ao seu objetivo, para o qual ele foi criado, e isso que vai ser o nosso norte para fazê-lo evoluir. E eu estou dizendo isso porque a gente precisa, por exemplo, existem mecanismos que, e às vezes a gente precisa discutir isso no âmbito do Mercosul. A gente está discutindo alguns ajustes, inclusive com a CSEX aqui, para a gente levar para o Mercosul aperfeiçoamentos em relação a alguns procedimentos que dependem deles. Por exemplo, o mecanismo de desabastecimento. A gente tem algumas coisas que nos parecem inúteis. Então, por exemplo, a gente tem uma obrigatoriedade de ficar coisas que a gente não tem produção aqui no Brasil, não tem produção regional,
e a gente precisa colocar a cota, e a gente precisa aprovar por no máximo 12 meses, enfim. Isso não faz sentido, isso traz custos absolutamente dispensáveis, e isso a gente tem trabalhado para levar e aperfeiçoar isso no âmbito do Mercosul. Isso é importante porque é um exemplo, e a gente tem feito essa reflexão para todas as listas e todos os processos, porque a gente precisa, ao mesmo tempo, tornar ágil e fácil e simples aquilo que claramente vai ter impacto sobre a nossa competitividade, tirar custo para a nossa indústria, de coisas que a gente não produz aqui no Brasil, por exemplo, e a gente precisa, de qualquer forma, importar insumo, é um componente importante, enfim, parte da cadeia montante ali daquele determinado setor. E isso é fundamental para a competitividade, para tudo aquilo que a gente falou aqui, de como as empresas brasileiras industriais vão sobreviver a esse momento, né? E isso está sim no nosso radar e faz parte da nossa de trabalhar, e entra ex-tarifário, entra uma série de coisas, listas específicas, LEBIT, BK, enfim, muita coisa aqui que relacionado à agilidade, redução de custo e facilidade maior para aquilo que não tem impacto de fato para a nossa indústria, ao contrário, é importante para trazer competitividade. Segundo lugar, assim, em relação àqueles processos que são mais complexos, por conta daquilo que eu falei, de a gente ter que fazer uma análise com muito dado, muita qualidade em relação, para ser certeiro em relação àquela dinâmica entre proteção e mínimo impacto em relação à cadeia, para não pressionar os elos seguintes da cadeia e trazer, às vezes, até prejuízos econômicos maiores, se for visto de uma forma maior. A gente tem trabalhado muito para racionalizar isso, de fato. Então, a gente tem revisto todos os processos também dessas DCC e processos de elevação na LETEC e em outros mecanismos, para que a gente consiga ter maior agilidade. Isso passa também por um trabalho e uma reformulação do trabalho do CAT, tá? A gente tem um primeiro elo de trabalho aqui no âmbito do processo conduzido pela SCAMEX, e depois a gente vai discutir com os ministérios. Na prática, a gente vai encurtar o tempo de permanência do processo aqui na SCAMEX, e a gente vai trabalhar para criar mecanismos objetivos e fáceis para que o tempo de análise do CAT também se reduza, não pressionando os demais ministérios, mas ao contrário, trazendo elementos mais robustos para dar tranquilidade no processo de decisão e trazendo aqueles processos de forma antecipada, dando mais tempo e criando mecanismos de nivelamento de informação. Então, a gente sabe que quanto antes a gente distribuir, por exemplo, a nota técnica, mais fácil vai ser para os ministérios analisarem. A gente tem antecipado essa distribuição. E a gente sabe que em processos mais complexos, reuniões, por exemplo, preparatórias, facilitam esse ciclo de análise ali no CAT. Então, também faz parte do objetivo reduzir esse tempo de permanência no CAT e também depois disso, já na fase GSEX, o tempo e o fluxo de análise pelas autoridades, aí principalmente aqui com o ministro, né, o vice-presidente, e também com os outros ministros. A gente tem criado mecanismos aqui de redução desse ciclo decisório que envolve todas essas etapas, e elas precisam estar bem conectadas aí para que a gente tenha um processo rápido, e esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter uma redução substancial
urgente. Isso a gente está trabalhando com efeitos já imediatos aqui, com algumas reformas que a gente já implementou, para que a gente encurte todo esse processo. Essa é uma meta que depois a gente vai compartilhar, inclusive, com a sociedade, com o setor. A gente vai publicizar essas metas e esses indicadores por esses mecanismos que eu falei para vocês. Bom, falando aqui pelo Departamento de Defesa Comercial, a gente sim vê algumas oportunidades, né, de melhoria no nosso arcabouço normativo. Eu citaria aqui principalmente o Decreto 8.058, né, já que as medidas antidumping são as medidas mais utilizadas das 3 disponíveis, e como a Carol já colocou, a Portaria 171. A gente brinca lá no departamento que 2023 era a época que a gente tinha sonhos no departamento antes de ser atropelado pela quantidade de casos que veio em 2024 e posteriormente 2025, mas a gente já discutia essa possibilidade, sim, de revisão. O decreto 8.058, quando foi concebido, ele foi pensado com base em alguns pilares, né? Eu diria que principalmente celeridade. Então a gente teve redução dos prazos de investigação como regra para 10 meses das investigações originais. A gente teve o prazo para expedição da determinação preliminar de 120 dias. E esse decreto ele também buscou imprimir às investigações um maior nível de rigor técnico, estabelecendo no nível normativo práticas que vinham sendo consolidadas pelo departamento, a exemplo do que a gente tem aí no caso das revisões. Mas eu considero que o Decreto 8.058 continua sendo um instrumento bastante moderno, mas claro que a partir hoje a gente completa, esse ano a gente completa 12 anos de utilização do decreto, e depois de 12 anos de aplicação dessa norma, a gente começa a enxergar realmente alguns aspectos que podem ser melhorados. Falando das revisões, quando a gente olha para o acordo antidumping, o artigo 11.3 do acordo, ele é muito lacunar. É basicamente um artigo que resume tudo, tem que ser feito numa revisão de final de período, dizendo que o requisito para a prorrogação é a constatação da probabilidade de continuação ou retomada do dumping e do dano dele decorrente. O Decreto 8.058 vem lá a partir dos artigos 107, 108, fazendo remissão aos artigos 103 e 104, estabelecendo uma série de critérios para que se constate essa probabilidade. O fato é que a própria jurisprudência da Organização Mundial do Comércio reconhece a análise realizada no âmbito de uma revisão de final de período como de uma natureza prospectiva e, em certa medida, até especulativa. De modo que a gente se imprimiu a um nível de análise que não é requerido pelo acordo, mas que tem as suas vantagens, né? As vantagens de a gente evitar a perpetuação de uma medida antidumping, se a gente deixa os critérios muito frouxos. Mas há aspectos de fato que merecem uma revisão. Eu cito aqui, eu acredito que está na cabeça de todos que trabalham com isso, o preço provável. O decreto prevê que a gente analise um preço provável que vai ser praticado se a gente extinguir a medida para realizar essa constatação. Isso é algo muito difícil de ser feito, né? A Portaria 171 buscou objetivar esse tipo de análise, trazendo aí 5 cenários que a gente observa de exportações para terceiro país, mas que tem sido, aí, ao longo da sua aplicação, também questionado pelas partes, porque você pode ter aí diversos fatores, né, influenciando nesses preços praticados para mercados de destino. Então, esse caráter determinístico que buscou ser fixado pela portaria, ele é algo que não é obrigatório pelo acordo, né? E a gente vive um cenário que, na verdade, alguns países demonstram, inclusive, um menoscabo pelas regras multilaterais, o que, obviamente, não é desejado aqui no Brasil, mas talvez a gente tenha que repensar se de fato, é desejado que a gente se amarre num nível maior do que a OMC exige. A gente tem outros exemplos no decreto. O artigo 10, ele traz ali uma exigência de similaridade no âmbito interno do produto objeto da investigação. Então, são todos aspectos que podem, sim, ser repensados para melhorar o sistema.
Tudo isso passa, sim, pela capacidade operacional. Então, a gente pretende, sim, em algum momento, realizar essa revisão, mas o momento, no entanto, é muito desafiador. Assim que a gente tiver algum tempo, a gente, obviamente, pretende realizar isso e todas as contribuições são muito bem-vindas. Eu aproveito, ainda falando de arcabouço normativo, para pontuar um projeto de lei que vem tramitando no Senado, que nasceu no Senado e tramita atualmente no Senado, que busca fixar uma lei geral de comércio exterior, que é o projeto de lei 4423 de 2024. Para aqueles que ainda não estão cientes do que se trata, é um instrumento que, enfim, consolida normas, busca modernizar o arcabouço de comércio internacional, trazendo um maior nível de integração entre os órgãos envolvidos, o que pode ter um efeito positivo em enforcement. Porém, na redação atual desse projeto de lei, há um potencial de impacto negativo muito grande para o sistema de defesa comercial, uma vez que, nos moldes, como atualmente está escrito, deixam de estar sujeitos às medidas antidumping compensatórias todas aquelas importações amparadas por regimes aduaneiros especiais ou aplicados a áreas especiais, e aqui há uma preocupação majoritária com importações via Zona Franca de Manaus, via regime de drawback. Se esse projeto é aprovado da forma como está, essas importações deixam de estar sujeitas a essas medidas e o seu potencial de causar um dano à indústria doméstica segue existente. Então, é algo que a gente está muito preocupado no departamento. Aqueles que ainda não se debruçaram sobre esse projeto de lei, eu convido a não apenas a se debruçar, mas a agir. Tá? Quem utiliza o sistema de defesa comercial, peço que realmente se atente a isso, porque o potencial disruptivo sobre o sistema, sobre a capacidade de proteção, é muito elevado. A gente tem produtos que entram majoritariamente pela Zona Franca de Manaus, a gente tem produtos que entram majoritariamente pelo regime de drawback, e essas indústrias que produzem esses produtos podem passar a ficar excluídas da proteção da defesa comercial. Obrigada pelas contribuições. Eu acho que esse novo cenário de atualizações também vem num bom momento. Essas propostas legislativas de atualização também regulatória, elas podem promover aqui melhorias para o nosso sistema, tanto aqui para os operários, tanto para quem analisa todos esses pleitos que a gente coloca lá, tanto no departamento quanto na secretaria. Acho que a gente tem tempo para uma pergunta, então gostaria de abrir aqui para a plateia, se alguém tiver algum questionamento. Posso? Roberto Canitz, obrigado pelas exposições. A pergunta vai para o secretário Zerboni, mas municiada pela palestra do diretor Márcio Issa. A minha pergunta é, com toda a sua revisão e a análise e indicação que vai ter a CAMEX 360, isso é do lado do governo. Do lado do usuário, que também analisa desvios de comércio, seria possível também pensar, eventualmente, num peticionamento único de eventuais deslealdades comerciais? Porque o que acontece? Você impõe uma investigação, um direito antidumping pelo DECOM. E, após essa imposição, diversas fraudes vão ocorrer. Só que, para cada fraude, é uma portinha que o usuário precisa bater. Então, você precisa ir regra de origem, circunvenção, fraude, subfaturamento, etc., etc., etc. Mas, em tese, todas têm uma mesma origem, que é uma barreira imposta. Seria possível também pensar numa revisão processual para você ter um peticionamento único dessas deslealdades, que seriam analisadas pelo governo de uma forma 360, e daí cada órgão, eventualmente, analisar e impor medidas adequadas para cada deslealdade cometida. Obrigado. Bom, Candice, eu agradeço a pergunta, é super interessante. A gente tem trabalhado muito em diversas áreas aqui para, de fato, trazer
desburocratizar do ponto de vista do cidadão, né, em sentido amplo, do administrado, né. A gente, tudo que a gente está mapeando aqui em relação a facilitar o acesso ao sistema como um todo, a gente está levando em consideração, está refletindo e está tentando colocar em prática. Esse é um ponto interessante, assim, a gente vai precisar conversar aqui e talvez desdobrar em outras conversas específicas, e aí já me coloco à disposição, inclusive para conversar junto, recebê-lo e eventuais outros interessados também, juntamente com o Márcio, para entender exatamente qual que é o problema e como que a gente poderia construir algo que facilitasse de fato. A gente sabe que tem dois caminhos diferentes por serem, assim, de uma forma simplificada, né, porque tem mais de dois em outros instrumentos. A gente, de fato, tem alguns caminhos diferentes aqui, de forma mais ampla, se for por defesa comercial, se for uma questão tarifária, se for uma questão de ex-tarifária, um outro guichê, e, de fato, pensar em simplificar isso para aquilo que fizer sentido, pode ser que, de fato, mereça uma reflexão e uma construção compatibilizando com as competências de cada órgão aqui internamente, e aí a gente pode, entendendo melhor a dificuldade e compatibilizando com os desafios que a gente vai ter aqui, tentar construir algo que facilite e que gere maior integração. De qualquer forma, só para finalizar, a gente tem buscado trabalhar muito em uma proximidade muito grande aqui entre o DECOM e a SECAMEX, de forma que as decisões, principalmente agora nesse contexto, isso se aprofundou e eu diretamente, e o resto da equipe, e a Tatiana, o Issa, a gente tem trabalhado muito para ter uma integração bem grande entre a SECAMEX e o DECOM, para que os casos que estão sendo tratados, seja na lista DCC, por exemplo, ou de forma mais ampla por outras listas de exceção da TEC, e os casos de defesa comercial possam ser analisados de uma forma mais ampla, de uma forma que uma coisa considere a outra e que a gente possa refletir isso numa melhor decisão do governo brasileiro para endereçar aquele problema econômico que a gente tem. Obrigada, secretário. Obrigada, diretor. Infelizmente, a gente tem que encerrar, que está no nosso horário, mas queria novamente agradecer em nome do IBRAC, a participação de vocês, foi excelente o painel, trouxe novidades aqui para a gente trabalhar, e aí acho que essa conversa a gente pode continuar, e fica aqui a sugestão para o IBRAC para a gente promover mais uma conversa sobre esse tema. Obrigada.